E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover. Nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E para isso, o sabor do queijo vegetal acaba sendo meio que determinante para muitos casos, né? Se você tiver um queijo vegetal com uma textura excelente, uma consistência maravilhosa e um sabor bem mais ou menos, aí a sua experiência não vai ser tão interessante assim. Então é por isso que tem bastante coisa que eu desenvolvo falando sobre sabor de queijo vegetal. E nesse vídeo aqui eu queria dizer como que é possível você dar uma complexidade um pouco maior no sabor do seu queijo vegetal. Porque às vezes pode estar fazendo um queijo vegetal ali e tal, e na hora que come, parece aquela coisa monocromática, né? Só para fazer uma alusão às cores ali. Aquela coisa que fica bem okzinho, tá legal e tal. E como que você pode dar um brilho maior para isso? Então, esse aqui é o ponto dessa conversa aqui. Porque, primeiramente, é preciso você entender que num queijo vegetal especificamente, né, isso obviamente vale para muita coisa no mundo culinário, mas para os queijos vegetais, o sabor que a gente vai ter vai ser uma resultante da somatória de tudo que está sendo colocado ali, tá? Ao menos é isso que a gente busca. Ou seja, se você tem vários ingredientes e no fim das contas percebe um ingrediente que se sobressai em relação aos outros, aí o equilíbrio ele não foi alcançado, né? E o mais interessante ainda é um degrau acima disso, que é quando você consegue ter um sabor que ele não existiria se você não fizesse a somatória daqueles ingredientes, né? Ou seja, algo sui generis, ou seja, que é único em seu gênero, que não seria possível você ter aquele todo se não fosse pela somatória das partes, porque é uma sinergia entre as moléculas de sabor ali, né? Então é por isso que a gente tem, de duas coisas que estão juntas, a gente vai ter um terceiro elemento que está surgindo, né? Não é nem o primeiro nem o segundo, mas é da somatória dos dois é que a gente tem esse terceiro. Então é isso que busca. Agora, na prática, como que isso acontece? Se você está fazendo um queijo vegetal não fermentado, aí não vai sair muito do que eu falei aqui. Tá? Você vai precisar ter atenção nos ingredientes de sabor que estão sendo colocados ali, e para ter uma complexidade um pouco maior, seria interessante você identificar alguns ingredientes de sabor que tenham passado, de repente, pelo processo de fermentação, né? Porque a fermentação em si, ela traz uma complexidade a mais para os alimentos, né? Então, o miso, por exemplo, ele é um alimento fermentado e ele, sem dúvida nenhuma, vai colaborar para você ter uma complexidade um pouco maior, né? Agora, quando se trata de um queijo vegetal fermentado, aí a coisa muda um pouco de figura, porque as bactérias elas vão produzir os compostos de sabor, né, e vão transformar esse alimento, né? A fermentação é uma transformação desse alimento aí, dessa base vegetal que a gente está usando, né? Então você vai ter novos sabores sendo criados ali. Mas, ainda assim, é possível, mesmo que fermentado, você ter algo que careça um pouco de complexidade, né? Assim, isso pode ser algo que você busque para querer fazer de fato um queijo vegetal mais suave, mais simples, ou pode ser uma falta em um queijo vegetal um pouco mais complexo, né? E onde que está esse truque para você colocar complexidade ou não quando estamos falando de bactérias? As bactérias que vão fermentar, né, um queijo vegetal, que fazem parte do grupo bactérias produtoras de ácido lático, elas podem ser divididas em dois grandes grupos: o grupo das homofermentativas e das heterofermentativas. Quando a gente trabalha com bactérias homofermentativas, elas vão produzir ácido lático e ponto final. Quando a gente trabalha com bactérias heterofermentativas, elas vão produzir ácido lático e outros compostos que aí sim vão poder complexificar o sabor do queijo vegetal, tá? Agora, fora essa situação aí, e isso
Bom, e como que eu vou saber se é homofermentativa, se é heterofermentativa? Primeiro você precisa saber qual é a bactéria que está comprando, nome e sobrenome, né? Ou seja, você precisa saber o nome científico dela, gênero e espécie. E se no pacotinho não está falando, você pergunta pro laboratório. Tá? Você precisa perguntar pro fornecedor. Quem que é que está aí? Eu preciso saber. E isso daí não tem por que eles esconderem essa informação de você. É só você perguntar que vai ter. Né? Se você for numa farmácia, por exemplo, e ó, isso aqui pode até ser um exercício para isso. Se você for numa farmácia, perguntar para quem te atender ali, onde estão os probióticos? Ela vai mostrar, tá aqui, ó. Aí beleza, você vai ver um monte de caixinha ali. Nessas caixinhas que você pegar, você vai ler quais são os micro-organismos que fazem parte daquele probiótico ali. Né? Vai ver o nome de todos eles. E aí o que você faz? Joga no Google. Num site de busca de sua preferência aí, você coloca o nome desse micro-organismo e aí provavelmente o primeiro vai ser o Wikipedia, alguma coisa assim, e vai trazer essa informação, se é homofermentativo, se é heterofermentativo, você vai saber um pouco mais das características desse micro-organismo, e a partir daí você consegue ter uma escolha um pouco mais acertada de quem você vai usar para fermentar o seu queijo vegetal, tá? Agora, é possível ainda você juntar tudo isso que está acontecendo pelas bactérias com o que eu falei para o caso dos queijos vegetais não fermentados, que é justamente você colocar alguns elementos de sabor para um queijo vegetal fermentado. É claro que daí você precisa colocar numa escala um pouco menor, né, numa quantidade um pouco menor, porque a própria fermentação ela já vai trazer sabor. E aí você coloca outros ingredientes de sabor, levedura nutricional, o próprio miso também, enfim, o que seja, que vai compor esse queijo vegetal. E depois conta pra mim como é que tá a saborização do seu queijo vegetal, se você tá gostando e o que você tem feito que tá dando certo, que a gente continua essa conversa nos comentários.